Continua aqui com a gente para falarmos agora sobre a posse de Nicolás Maduro, que ocorreu nessa semana na Venezuela, sob muitas críticas e contestações da comunidade internacional. Vamos falar sobre esse assunto aqui mais uma vez, mas agora com a ajuda da professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Carolina Silva Pedroso. Carolina, muito bom te ter aqui conosco, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente para poder falar desse assunto que movimentou bastante essa semana, né, Carol? Professora, há pouco a gente inclusive trouxe uma entrevista exclusiva que a nossa correspondente da CNN, Luciana Tadeu, realizou com o procurador-geral da Venezuela. E aí, como é esperado das instituições que estão sob o domínio de Nicolás Maduro, ele trouxe inúmeras críticas à oposição. A primeira pergunta que eu te faço, professora, é com relação a esse poder de ação dos opositores. Qual é o tamanho, a capacidade nesse momento da oposição na Venezuela, que é um país que está sob o domínio de um regime autoritário e opressor? A oposição tinha uma possibilidade de tentar mudar o jogo nesses meses que transcorreram entre a eleição, que foi em julho de 2024, e a posse, em janeiro agora desse ano. Então foram alguns meses que a oposição poderia ter usado a seu favor para tentar, de alguma maneira, mudar a correlação de forças internas, porque eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis hoje que a oposição tem para conseguir chegar ao poder do ponto de vista institucional, né? Nós temos evidências de que possivelmente o Edmundo Gonçalves saiu vitorioso dessa eleição, mas ele não conseguiu institucionalmente ao chegar ao posto, né, que ele concorreu na eleição. Isso se dá também por conta desse grande poder hegemônico que o chavismo, por meio da presidência de Nicolás Maduro, consegue exercer sobre as instituições. Então é uma dificuldade grande, a oposição utiliza estratégias de tentar aproveitar a pressão das ruas para conseguir, de alguma maneira, convencer principalmente as Forças Armadas, os militares, aqueles que dão a grande base de sustentação para o regime, mudarem de lado, mas essa é uma das grandes dificuldades. Eu diria que a principal dificuldade para conseguir ser efetiva nesse movimento é o fato de que os militares gozam, né, de uma posição bastante privilegiada no governo. Esse é um dos aspectos que nós falamos bastante, né, ao longo dos anos para compreender por que o Maduro não cai do poder, mas tem um outro aspecto também relacionado aos militares, que é o fato de que eles estão muito comprometidos com o projeto que Nicolás Maduro representa. E é um outro ponto, né, que também às vezes é difícil dos brasileiros compreenderem, porque de um lado nós temos um projeto, que é o de Nicolás Maduro, e do outro nós temos Maria Corina, que é a grande liderança da oposição, que tem um projeto que é realmente oposto, diametralmente oposto a esse que o Nicolás Maduro representa, ou seja, as possibilidades de conciliação entre esses dois projetos é praticamente impossível. Só para a gente ter uma ideia, né? O projeto que Edmundo Gonçalves acabou encabeçando, mas que vem, né, da liderança da Maria Corina, implicava, por exemplo, na privatização ou terceirização do funcionalismo público. Isso iria totalmente contrário, né, aos interesses desse setor que hoje está no Estado venezuelano. Implicaria também, por exemplo, na abertura do mercado venezuelano para o capital privado, principalmente dos Estados Unidos, da Europa. É um movimento oposto ao que o regime de Nicolás Maduro tem feito, né, no sentido de se aproximar de Rússia, de China, né, e de outras potências não aliadas ao Ocidente, por assim dizer. Então, são projetos que a gente não consegue ver meio do caminho possível para que uma negociação aconteça. Então, eu diria que essa é a grande dificuldade da oposição. Professora Tel Cury, nossa analista, também participa dessa conversa, também tem pergunta. Por favor, Tel. Professora, bom dia. E em que pé que fica a oposição nesse momento? Precisa ceder, caminhar um pouco mais, talvez, para o centro, fazer acenos a essa classe, a alguns setores, para que consiga esse apoio? Fica enfraquecida depois desse resultado e agora da posse de Nicolás Maduro? De que maneira a oposição, quais são agora os principais desafios e, de fato, uma perspectiva para a oposição lá na Venezuela? Olha, eu diria que para a oposição ser bem-sucedida, né, no seu intento de chegar ao poder pela via institucional, não foi possível, né, mas seria tentar, de alguma maneira,
fazer com que o governo estivesse disposto a ceder. Da mesma maneira que a oposição vai ter que ceder em algum momento, se houver espaço para tal, o governo precisa estar em condições para que ele precise ceder também, né, para abrir para uma possibilidade de negociação, para uma possibilidade de um governo de transição. Não me parece, nesse momento, pelas condições que estão dadas, que o governo esteja se sentindo encurralado. Isso pode mudar? Pode mudar, inclusive, em poucos dias. Nós estávamos falando agora há pouco, acompanhando aqui a cobertura da posse de Donald Trump. A posse de Donald Trump pode ser um ponto de virada nesse sentido, porque o Donald Trump, no seu primeiro mandato, ele foi o primeiro presidente estadunidense a incluir em todas as sanções que já estavam impostas à economia venezuelana o setor petroleiro. Até então, os outros presidentes norte-americanos tinham muito receio de colocar esse que é o ponto central da relação bilateral entre esses dois países. O Trump não teve medo de colocar o setor petroleiro, né? Então ele foi muito disruptivo, né, ao colocar um setor estratégico. Ele tem basicamente dois caminhos, né, o governo do Trump. Ele pode seguir esse viés mais ideológico, que tem muito a ver até com as declarações que ele tem dado nos últimos dias, né, de avançar sobre a Groenlândia. A gente sabe que tem petróleo naquele território, né? É um argumento também muito ideológico contra as esquerdas na América Latina como um todo. Fez declarações agora também durante a posse do Maduro, dizendo que está preocupado com a segurança, com a integridade física da Maria Corina. Ele pode ir por esse caminho. Ele colocou pessoas no Departamento de Estado que estão muito vinculadas, muito alinhadas a esse viés de tentar, de alguma maneira, estrangular o regime de Nicolás Maduro economicamente. Isso poderia, em algum momento, forçar o regime a negociar com a oposição. E um outro caminho que ele pode seguir, que é algo que os Estados Unidos já fizeram também durante o governo Biden, por conta da guerra da Ucrânia, é pensar nos seus próprios interesses e subestimar a questão política e focar no petróleo. Porque, apesar de todas as contradições, o petróleo venezuelano está a poucas horas do território norte-americano. As refinarias norte-americanas estão há décadas preparadas para refinar esse tipo de petróleo. Logística e financeiramente faz muito mais sentido importar petróleo da Venezuela do que do Oriente Médio. Então são dois cenários aí que podem ter resultados bastante distintos para a Venezuela. Ou seja, Carolina, esse caminho para uma mudança de poder na Venezuela passa por sanções econômicas. Quando a gente vê o endurecimento das sanções agora por parte dos Estados Unidos, por parte da União Europeia, por parte do Reino Unido, é o caminho que deve ser naturalmente seguido na comunidade internacional que critica esse terceiro mandato de Nicolás Maduro? Sim, esse é um dos caminhos, porém, é importante recordar que as sanções também têm um limite de ação, né? A economia venezuelana hoje tem mais de 1.000 sanções e ainda assim isso não tem sido suficiente para fazer o governo estremecer. Então eu diria que seriam dois movimentos conjuntos, né? De pressão econômica por um lado, mas de pressão política por outro. Qual que é o grande empecilho para que essa estratégia seja bem sucedida por parte do Ocidente? As potências que ainda apoiam Nicolás Maduro, né? Então, levar essa tensão para um outro nível, e aí a gente já está falando de um outro cenário, que também é aventado por parte da oposição, inclusive pela Maria Corina, que é de uma intervenção militar direta na Venezuela. Até ex-presidentes colombianos fizeram essa declaração agora no final de semana, né, de que a ONU deveria autorizar algum tipo de intervenção humanitária na Venezuela para retomar a democracia no país. Esse outro cenário implicaria também em que nós teríamos aqui na nossa região, na América do Sul, em território venezuelano, um conflito, né, porque a gente sabe que dificilmente Edmundo González ou a oposição chegaria ao poder. Se não for pela via da negociação, não seria por outro caminho que não a violência, né? Então poderia ter um conflito, mas um conflito que envolveria as grandes potências geopolíticas mundiais, porque estaria implicado os interesses dos Estados Unidos, interesses de vários países europeus, interesses da Rússia. A Rússia é o grande aliado militar da Venezuela hoje, e interesses da China. Então é um cenário também que gera muito espaço para dissuasão, né? Para que a gente não precise chegar nesse ponto. Professora, a senhora menciona, entre outras coisas, as potências e as potências que apoiam. O governo brasileiro, de fato, nos últimos tempos, mudou um pouco a postura com relação à Venezuela. Houve, de fato, um distanciamento com relação ao que a gente via no passado. Nicolás Maduro, inclusive, veio para o Brasil no início do governo do presidente Lula. A postura do Brasil foi de tentar buscar, por meio da saída, por meio de conversas, por meio das negociações, junto com Colômbia, com o México, uma saída para a divulgação das atas. Não enviou um representante de alto nível para a posse de Nicolás Maduro.
a embaixadora estava presente. De que maneira fica o Brasil no meio disso tudo? De que maneira o Brasil fica, a imagem do Brasil na região, como uma liderança regional, fica diante desses últimos acontecimentos? Teve deboche por parte do Nicolás Maduro, do presidente Lula, enfim, uma série de fatores que desgastaram essa relação. Acho que são duas questões principais sobre a posição do Brasil. Uma é essa imagem, que para mim já está bastante debilitada, porque o Brasil de fato se mostrou incapaz de conseguir produzir uma solução pacífica, uma solução institucional para aquilo que considera ser o problema da Venezuela hoje, que é a falta da legitimidade do governo, tanto que o governo brasileiro em nenhum momento reconheceu a legitimidade do terceiro mandato, embora tenha mandado essa representação diplomática que já estava lá. Que já estava em Caracas, então fez o mínimo, vamos dizer assim. Então, acho que, nesse sentido, a imagem do Brasil já está bastante desgastada, mas eu acho que a dimensão mais importante para a gente compreender a repercussão dessa situação venezuelana no Brasil é o fato de que o Brasil, assim como a Colômbia, tem os posicionamentos mais complexos diante desse cenário, porque são os países que mais recebem os imigrantes e os refugiados venezuelanos, são os países que mais sofrem as consequências do processo de instabilidade política, econômica e social na Venezuela. Por isso, eles precisam ter muito cuidado, eles precisam ter uma postura, de fato, de muita cautela, e que isso, por muitas vezes, pode gerar uma certa dualidade, uma certa contrariedade, uma certa, enfim, polêmica, no público interno, principalmente, porque é uma situação muito delicada. Porque ao mesmo tempo em que esses governos procuraram, ao longo dos últimos meses, se distanciar politicamente de Nicolás Maduro, se desassociar completamente daquilo que o governo Nicolás Maduro faz, eles precisam ter algum canal de diálogo aberto, porque reconhecem que a realidade concreta é que Maduro quem governa o país. Edmundo Gonçalves pode ter sido eleito, mas é ele quem governa. Então, passa por ele necessariamente a resolução de qualquer problema, seja problema bilateral, que esses países podem ter com a Venezuela, seja o problema da Venezuela em si. E aí, professora, como é que hoje a gente pode classificar essa relação Brasil-Venezuela? É um ponto que a gente vem trazendo aqui nas análises, se do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da política internacional, foi um erro o Brasil enviar a embaixadora do Brasil em Caracas para participar da cerimônia de posse de Nicolás Maduro? É difícil a gente dizer, porque o Brasil está numa situação agora de contenção de danos dessa relação bilateral. Acho que vale também fazer um retrospecto, Nós temos pelo menos 10 anos de uma política bilateral com a Venezuela bastante errática. Nós tivemos desde um distanciamento e praticamente um esquecimento da Venezuela no final do governo da Dilma. O governo Temer já adotou uma postura muito mais dura contra Nicolás Maduro. Depois veio o governo Bolsonaro, que chegou a romper relações diplomáticas, reconhecer Juan Guaidó. E a verdade é que o balanço desse período, em que houve efetivamente um rompimento diplomático, a gente não consegue ver qual foi o benefício do Brasil. Isso não ajudou nem a solucionar a crise lá, nem melhorou a relação com o Brasil, ao contrário, Tanto que o governo Lula fez um movimento muito criticado na época de tentar reverter o que o Bolsonaro fez e até exagerou na mão, de receber o Maduro com honras de chefe de Estado, enfim, para tentar de alguma maneira reconstruir o laço que foi sendo perdido ao longo desses anos. Então, eu diria que não é o erro exatamente esse movimento agora do envio da embaixadora. A gente tem um processo de sucessivos erros, ou sucessivas faltas de avaliação, uma avaliação mal feita dessa relação bilateral. Eu acho que o Brasil está nesse processo de contenção de danos, a embaixadora já estava lá e, como eu disse, o Brasil entende que em algum momento, se vai haver uma possibilidade de saída pacífica institucional, isso não acontecerá sem algum grau de mediação internacional, porque a situação Venezuela é exatamente essa impossibilidade de conciliação entre as partes. Então, é necessário haver alguma terceira parte. E, sem dúvida, Brasil e Colômbia hoje são os países, exatamente por estarem mais próximos e conhecerem melhor o problema, eles são mais capacitados para exercerem essa função. Eu diria que as relações do Brasil balanço hoje, nesse momento, da relação bilateral, são relações politicamente bastante frias, bastante distantes. O Brasil deixou isso muito claro quando exerceu o poder de veto da entrada da Venezuela nos BRICS. Isso foi um golpe importante para a Venezuela. Havia uma grande expectativa desse país de entrar no BRICS, inclusive como uma forma também de driblar essas muitas sanções que foram pioradas nos últimos meses. Então, o Brasil, de certa forma, mostrou força, ao mesmo tempo que mantém esse canal mínimo de diálogo aberto por meio da embaixadora. É uma situação complicada,
Professora, obrigada. Trazendo para a gente um pouco da explicação desse contexto em que estamos dessa relação entre Brasil e Venezuela. Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Mais uma vez, obrigada, Carolina. Até a próxima.